Que tipo de benefício do INSS o trabalhador rural tem direito? Vamos lá, via de regra, o trabalhador rural ele vai ter direito à aposentadoria como trabalhador rural, ao benefício por incapacidade provisória, que é o auxílio-doença, ao benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, e ao salário maternidade. Esses aqui são os benefícios básicos. A questão é que cada um desses tem os seus requisitos e a pessoa que é trabalhadora rural vai ter que preencher. Então, vamos conversar sobre cada um aqui individualmente. O aposentadoria rural, quais são os requisitos? Para o homem, 60 anos, para a mulher, 55, mas tem que comprovar pelo menos 15 anos de atividade rural. E aqui a gente tem uma questão séria, porque nós sabemos muitas pessoas trabalham e trabalharam informalmente como trabalhadores rurais. Eu sempre digo o seguinte, não precisa desesperar, mas o trabalho vai ser um pouco maior. Por quê? Porque você vai ter que comprovar a atividade do exercício rural. E como que você comprova isso? Já que você provavelmente não teve a carteira assinada, se teve a carteira, muitas vezes é até como outra coisa e não como trabalhador rural. Então vamos entender aqui. Quais são vários, primeira coisa, vamos explicar isso. São vários documentos, não é só dois, três. Não, são vários. A legislação, hoje em dia, ela é bem abrangente nesse sentido, desde que você consiga comprovar. Alguns aqui, por exemplo, a declaração do sindicato, que você estava vinculado, é uma forma de comprovar. Contratos que você realizou à época que prestou serviço é uma forma também de comprovar. Testemunha pode ser uma forma também de comprovação e outras formas de comprovantes que você tenha, documentos, recibos, enfim, nota fiscal, tudo isso pode ser usado em um processo para comprovar a atividade rural. Talvez esse seja a parte mais difícil para o trabalhador rural que não é formalizado, ok? Se você teve a sua carteira assinada, tem tudo certinho, preenchido os requisitos, 60 anos homem, 55 mulher, 15 anos de atividade comprovada, você vai ter direito a esse benefício. Então, essa é a primeira parte. Em relação ao auxílio-doença, como que funciona isso na prática? É a mesma coisa, você vai ter que comprovar a sua atividade rural para fazer o pedido no INSS, tá? Via de regra, são exigidas 12 contribuições, tá? Existem exceções a isso aqui, mas essa é a regra, mínimo de 12 contribuições. A aposentadoria por invalidez, você tem que comprovar a condição de segurado, de trabalhador rural, no caso, e que tem uma impossibilidade, alguma doença que te impossibilita de trabalhar, de exercer a sua atividade profissional. E as mulheres têm direito ao salário maternidade. Para todas essas possibilidades aqui, você vai ter que comprovar a atividade rural. E o que eu sempre falo é o seguinte, se você hoje atua como trabalhador rural e não preenche nenhum dos requisitos aqui, comece a se organizar documentalmente, principalmente aquelas pessoas que não são formalizadas. Ou às vezes trabalha por conta própria, ou de fato trabalha para terceiros, mas não é formalizado. Isso está errado, obviamente, mas se você está vivendo essa possibilidade, organiza a sua documentação, porque o tempo vai passar de uma forma ou de outra, e daqui a pouco você vai precisar de algum benefício no INSS. E certamente, eu posso dizer pela experiência que a gente tem aqui no escritório, o mais difícil para o trabalhador rural é comprovar a atividade, comprovar que ele esteve ali durante 15, 20, 30 anos no exercício do labor rural mesmo, né, do trabalho rural. E uma questão muito interessante principalmente para a esposa do trabalhador rural, que muitas vezes trabalhou também como ali na lida, na chácara, na fazenda, em alguma coisa nesse sentido. A prova que é utilizada no processo do seu marido, muitas vezes pode ser utilizada no seu processo também, ok? Então, se atente a essa realidade, a essa questão, organize a sua documentação, porque é o mais importante. E depois, preenchido todos os requisitos, você tem a possibilidade de ter muito mais sucesso no seu pedido, ok? Tchau, tchau e até mais!